Graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que nesta ocasião estava rodeado por uma multidão de judeus. E o Senhor olha para essas pessoas, olha para alguns deles, porque, como diz aqui no versículo 25, o Senhor ocultou a sua mensagem, o seu convite aos sábios e a revelou aos pequeninos. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os teus filhos: venham a mim, vocês que estão cansados. Este convite é da parte do Senhor e Ele faz essa promessa: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o que seria este cansaço? Será que seria por conta do trabalho, por conta dos grandes esforços da vida? Não, não é a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo está se referindo ao pecado. O pecado que tem este poder destrutivo na vida do ser humano. Nós já nascemos no pecado e nós sabemos o que o pecado causa em nós, causa separação. É um dos motivos de Deus não ouvir as nossas orações, são os nossos pecados. Ele causa essa divisão. Mas o Senhor Jesus Cristo, que é a reconciliação, Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados, que estão cheios de pecado. E nós vemos, por exemplo, na vida do rei Davi, no Salmo 32, um salmo de confissão de pecado, um salmo de penitência, quando ele provavelmente pratica aquele assassinato, aquele adultério com a esposa de Urias, Betseba. E então ele é alertado por Deus através do profeta Natan, e ele escreve esse salmo, e olha o efeito que o pecado tem. Ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, enquanto ele não confessou, não se dobrou os joelhos ali perante a Deus e confessou os seus pecados, aquilo corroía, destruía por dentro. E o pecado tem este efeito destrutivo. Nós vemos nas relações, nos casamentos, as separações, os divórcios por conta do pecado, as brigas por conta, muitas vezes, das divisões da herança ali, pai contra filho, filho contra pai, briga entre irmãos, uma série de coisas que o pecado ele realmente causa, destrói amizades, enfim. Mas eu gostaria de ler no Salmo 32, que deixa muito claro para nós, o Salmo que fala por nós, e ele tem essa característica de nos alertar, né, referente ao que o salmista passou, e assim também acontece com a nossa vida. Não há novidades debaixo do sol, debaixo do céu, das estrelas. As coisas continuam a mesma ainda. Por isso que o salmo é a anatomia da nossa alma. O que esses homens passaram e narraram aqui também acontece conosco. E assim nós entendemos e vemos realmente na nossa vida. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão do Senhor pesava na vida do rei Davi, dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha energia, se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então o rei Davi foi diante de Deus e confessou o seu pecado, confessou a sua culpa, e o Senhor trouxe esse alívio para ele, trouxe este refrigério. E veja como ele diz no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto. Quem que pode cobrir a nossa multidão de pecado? É o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele faz este convite maravilhoso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O rei Davi tinha essa característica diferente de Samuel. Ele confessava os seus pecados, ele se apresentava humilde diante de Deus, ele sabia a respeito do poder de Deus, da soberania de Deus. Então ele se curvava diante desse Deus, mesmo sendo um homem pecador, como todos nós somos, passíveis de cometer erro, e assim ele cometeu. Mas depois de um choque de realidade do profeta Natan, ele se debruçou diante de Deus e confessou os seus pecados, e ele pode dizer: bem-aventurado, feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada. Louvado seja Deus por isso. Vamos voltar aqui em Mateus capítulo 11. O que seriam então essas pessoas sobrecarregadas? Nós vimos que essas pessoas que o Senhor Jesus está chamando, aqueles eleitos, os filhos de Deus, que Deus predestinou a ouvir o Evangelho e a responder, porque a graça de Deus ela é irresistível. Por hora nós podemos ir para um lado, para o outro, e Deus vai trabalhando nessa questão, apertando. Nós patinamos, não saímos do mesmo lugar, vivemos tristes, abatidos, inquietos, sem esperança, e Deus vai trabalhando no nosso coração. Mas Ele faz este convite: vinde a mim todos estáis cansados. Nós vimos quem são essas pessoas cansadas. É por conta do pecado. E os sobrecarregados, o que seria? Sobrecarregados, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio realmente na plenitude dos tempos, em uma ocasião muito especial, tudo programado por Deus, tudo escrito por Deus, seja por conta da linguística, da escrita, da estrutura geográfica, tudo certinho para o Senhor Jesus Cristo vir. E Ele também vem em um período muito difícil, em que os mestres da lei, aqueles fariseus, aqueles religiosos com longas capas, que usavam da lei de Deus para sobrecarregar essas pessoas. Essas pessoas não estavam indo ao lugar certo. Essas pessoas não estavam indo até o Senhor Jesus Cristo. Elas estavam indo até os fariseus, até os mestres da lei, os escribas. E esses escribas legalistas, que é muito característico deles, de colocar um peso nas costas das pessoas e eles mesmos não cumprir. E havia ali mais de 600 mandamentos, e eles colocavam esse peso na vida dessas pessoas, como se não bastasse o pecado, a culpa. Eles iam atrás dessas pessoas, e essas pessoas colocavam mais um peso em cima delas, e elas se sentiam sobrecarregadas. E o Senhor Jesus Cristo vê esse cenário, vê que eles estavam indo atrás desses hipócritas, desses fariseus que o Senhor Jesus Cristo chama de sepulcro caiado, ou seja, bonito por fora, mas podre, morto por dentro. E essas pessoas não tinham como tratar a respeito de pecado. Pecado somente quem trata é o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo faz esse convite: não vá até eles. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo é aquela questão daquela vara que colocava nas costas e colocava 2 pesos, um de cada lado, e as pessoas carregavam. Era assim naquela época. Tem até a questão do jugo desigual, que eram 2 animais, um de cada peso diferente, de cada raça diferente, né? Um mais veloz que o outro, e não tinha como arar a terra, porque ali havia um desequilíbrio, né? Não era proporcional. Mas o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer a respeito deste jugo, desta vara. Imagine uma vara que está te machucando ali, com mais aquele peso. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o meu jugo é suave. O jugo de Deus, não que a nossa vida, a nossa caminhada cristã não tenha os seus obstáculos,
não é um mar de rosas, não é tudo tranquilo. Nós temos também tribulação, mas nem se compara a tribulação de quem não tem esperança, de quem não tem Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o ensino do Senhor Jesus Cristo não é como o dos fariseus, este peso. O Senhor Jesus Cristo, Ele levou todas as nossas inquietações, os nossos pecados, os nossos anseios, a nossa ansiedade, ali na cruz do Calvário. Então nós temos que aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. É a primeira vez na Bíblia que fala a respeito do coração de Jesus Cristo, que é mencionado. Então nós temos que aprender com Ele, da palavra dEle, do Evangelho da salvação. É somente Ele que pode tratar a respeito de pecado. Não é para nós irmos atrás do psicólogo, do psiquiatra ou qualquer outro coach, porque a respeito de pecado, ainda que o psicólogo tenha a sua função, tenha a sua capacidade de tratar algumas coisas, mas a respeito de pecado, somente o Senhor Jesus Cristo pode tratar. Quem troca um coração de pedra por um coração de carne, somente Cristo Jesus. Quem nos aproxima de Deus, que nos apresenta habilitados a prestarmos culto a Ele, a nos aproximarmos dEle, a orarmos Ele, cultuarmos, somente Cristo Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus Cristo é o nosso descanso. Ele é o cumprimento do Salmo 23, Ele é o verdadeiro pastor que nos leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Ele é o nosso refrigério. Esse descanso tem a ver com a salvação, com a viva esperança. Ele é o nosso descanso quando nós aquietamos nele, quando nós confiamos nele, quando nós dizemos, como ele nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade. Nós temos muitas orações diante de Deus, muitos pedidos que o Senhor ainda não realizou, mas nós temos que descansar nele. Ele é o verdadeiro descanso. Então nós temos que crer nesta verdade. O Senhor Jesus Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse: eu vos aliviarei, ele faz dois convites e há duas verdades que nós temos que crer. Eu vos aliviarei. Então que você possa, meu amigo, descansar em Deus. Se você está inquieto, e o que nós mais vemos neste mundo, o que nós mais vemos ao nosso redor, pessoas inquietas, tristes. Eu trabalho na área da saúde, atendo muitas pessoas e eu vejo essas pessoas muito tristes, abatidas, não somente por conta do pecado, mas ali há um acréscimo por conta familiar, mas tudo, é claro, envolve o pecado. E é poucas palavras que a gente conversa, essas pessoas já começam a chorar. Às vezes tem que ir devagar, porque nós vemos que é uma tristeza muito profunda. Mas nós temos que entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele. Então eu faço esse apelo para que, se você estiver ouvindo essas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, cuidado para onde você está indo, cuidado com que voz você está dando atenção. Ouça a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim. O Senhor Jesus Cristo está chamando todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra daquela ficção, aquele livro, O Peregrino, do pastor John Bunyan, que ele narra, né, ali como um ator, o personagem principal ali, que é o cristão, que mora na cidade da destruição, e ele tem um fardo pesado, e ele quer sair da cidade da destruição, e ele passa por outras cidades na tentativa de tirar este peso, mas o que acontece é que a cada cidade que ele passa ali, ele acrescenta mais peso sobre ele.
E é isso que acontece quando nós não vamos a Cristo Jesus. Mais peso nós vamos colocar, mais culpa, mais pecado, nós vamos patinar, nós não temos esperança nesse cenário sem Cristo Jesus. Até então que o peregrino, o cristão, ele avista as muralhas da salvação e ele vê ali a cruz de Cristo. Então, no final dessa história, deste livro, ele lança ali o seu jugo, né, o seu fardo pesado, e ele vai de encontro a Cristo Jesus. A mesma coisa com nós. Quando nós realmente lançamos as nossas inquietações, os nossos anseios aos pés da cruz, o Senhor Deus, Ele nos abençoa, Ele nos traz este alívio, ainda que nossas orações aqui não sejam atendidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que nós sempre oramos que seja feita a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é maravilhosa para nós no seu trabalho em si, visando a nossa salvação, a nossa perseverança. Ele não quer colocar algo na nossa frente que iremos cair ali e não conseguiremos levantar. Então Deus está trabalhando em nós, em cada detalhe, e assim nós descansamos em Deus, no verdadeiro pastor, no verdadeiro descanso que é Cristo Jesus. Então fica aí o convite do Senhor Jesus Cristo neste domingo, dia do Senhor, que o Senhor possa realmente nos abençoar com esta palavra. Amém.